Vamos entender, afinal de contas, por que a taxa Selic está subindo tanto. E claro, também vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, vale a pena ter uma Selic tão alta? O Copom é o responsável por definir, né? Definir a cada 45 dias qual será, né? Na verdade, qual será o movimento da nossa taxa Selic. E afinal de contas, por que a Selic tem subido tanto? Certo? Então, por que a Selic tem subido tanto? A gente vem de um histórico, né, de pandemia. Qual que é o nosso histórico dos últimos anos, né? A gente vem do histórico de pandemia, que fez com que a gente tivesse um desequilíbrio completo na nossa economia, né? O que aconteceu na pandemia, especificamente, que fez a gente ter um grande aumento da inflação? Basicamente, durante a pandemia, para conseguir suprir todas as necessidades e manter o nosso governo ainda mais, ou melhor, e manter todos os auxílios, conseguir dar conta de tudo, o governo conseguir tomar as devidas precauções, construir os leitos e tudo mais. Vocês acham que realmente o Brasil tinha todo esse dinheiro lá? Não tinha. Então, o que precisou? O governo brasileiro, ele optou por fazer impressão de dinheiro, tá? Então, na pandemia, a gente teve alguns impactos que estão refletindo hoje no momento que a gente está vivendo. Então, primeira coisa, tivemos a impressão de dinheiro. O que acontece quando imprime dinheiro? Logo, aumenta a inflação. Mas tem uma questão. O resultado, né, as consequências quando imprime dinheiro não são imediatas. Por quê? O que acontece? Quando tem a impressão de dinheiro, vamos supor, imprimiu lá em 2021, a gente não sente no mesmo dia o efeito no nosso bolso. A gente sente um tempo depois. Por quê? Porque até esse movimento chegar lá no supermercado, nas coisas que você compra, quem aí não aguenta mais ir no mercado e tá com os preços nas alturas? Aí você fala assim, pelo amor de Deus, estão cobrando muito caro, o que está acontecendo? A gasolina chegou a ser uma fortuna, né? Tá caro ainda. O supermercado tá cada vez mais caro você ir lá e fazer compra. Do que eu me lembro, né? De antes da pandemia, tá quase 3 vezes mais para você comprar as mesmas coisas. E basicamente, o que é esse efeito? É justamente o efeito da inflação. Então, quando a gente tem impressão do dinheiro, consequentemente, isso causa inflação, tá? Então, um dos motivos de vocês sentirem que tudo tá tão caro é a inflação. Aconteceu uma outra coisa na pandemia ainda, que vou colocar aqui essas bolinhas aqui, ó, que vai facilitar a nossa vida ainda, ó. Aconteceu outra coisa durante a pandemia que ajudou a piorar. Como assim piorar a inflação? Jaque, nós tivemos que ficar isolados dentro de casa. Então, nós tivemos o isolamento social. E o isolamento social fez com que a gente parasse, né, de produzir. Ou seja, não tinha quem ia trabalhar para plantar, não tinha quem ia trabalhar para fabricar, não tinha quem ia colher, quem ia vender. As pessoas não podiam exercer nenhum tipo de atividade. Consequentemente, isso fez o quê? Diminuir, né? A consequência disso foi diminuir o volume de item de consumo. Quem aí também lembra de quando a gente via aquelas reportagens no supermercado, as pessoas estocando comida, estocando álcool gel, porque tinham medo de faltar dentro de casa, porque não tinha produção. Então, o que acontece? Quando diminui muito o volume daquele produto, ou seja, antes a gente tinha uma colheita gigantesca
de soja, arroz e tudo mais. Por causa da pandemia, todo mundo em isolamento social, não pôde fazer essa produção. Consequentemente, o que acontece? Diminuiu a quantidade. Se diminui a quantidade, tem muita gente procurando, é a lei da oferta e demanda. Então, vamos supor, tem muita gente precisando daquele produto, mas tem muito pouco produto. E o que acontece? O produto fica muito mais caro, e aí, consequentemente, essa elevação do preço é o que também causa, mais uma vez, a inflação. Então vamos lá. Momento de pandemia. Imprimiu-se dinheiro. Inflação. Tivemos o isolamento social, diminuiu a produção, escassez de produtos, né? Escassez de mercadoria, escassez de itens de consumo, escassez de tudo. Isso gera o quê? Aumento dos preços, muita oferta, muita demanda, pouca oferta. Isso gera também inflação. Beleza, já que entendi. E é por isso que tudo ficou caro? Sim, é por isso que tudo ficou caro. Mas essa inflação, como eu falei, o efeito da inflação ele não é imediato. Então, agora que nos últimos anos que a gente vem sentindo todo esse peso. Então, lá na pandemia tiveram esses acontecimentos e agora que a gente está sofrendo ainda mais. E o que acontece? A principal ferramenta que o governo tem para controlar a inflação, ou seja, não deixar ter um aumento dos preços descontrolados. Qual que é a ferramenta que o governo tem para fazer isso? É a taxa Selic. Agora vocês estão começando a entender tudo isso aqui. Então, beleza, o que acontece? Vocês percebem que o governo, ele teve dois grandes impactos, né? Os principais impactos que geraram muita inflação. E aí, para conter, para dar aquela segurada na inflação, o que o governo fez? Ele pegou a taxa Selic e aumentou. Por que ele faz isso? Porque a taxa Selic e a inflação são inversamente proporcionais. Nossa, Jaque, mas para que falar difícil desse jeito? Calma que eu vou simplificar. Não fica nervosa, rica. Inspira a riqueza. Expira a pobreza. Respirou? Calmou? Então vamos lá. Imagina aqui comigo. Vou aqui, ó, fazer um. É que eu não sei desenhar nesse negócio, porque se eu soubesse, eu ia fazer um desenho. Mas imagina aqui comigo uma gangorra, né? Eu não sei fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Imagina aqui uma gangorra, ó. De um lado. Aqui. Vamos lá. Vou improvisar aqui, gente. Uma gangorra. Aqui, ó. Aqui, ó. Imagina aqui comigo uma gangorra. E do lado dessa gangorra, de um lado está a taxa Selic e do outro lado está a inflação. Como que nós chamamos a inflação no mercado financeiro? Só para dificultar a sua vida, para você ficar perdido e não saber o que as pessoas estão falando. A inflação é uma das formas de medir a inflação e a que a gente mais ouve no mercado financeiro é o IPCA. Ah, Jaque, mas por que eles não falam inflação logo? Porque o pessoal gosta de enfeitar, gente. A questão é essa. Então, falou de inflação, você já vai saber que é a mesma coisa que IPCA. Falou IPCA, você já vai falando, esse aí que é a danada da inflação. Então, já tô ligada aqui. Então, uma pergunta. Vocês estão com o caderninho da riqueza na mão? O caderninho da riqueza tá na mão? Anotem tudo aí, viu? Porque isso tudo que eu tô explicando aqui para vocês são conceitos importantíssimos para vocês entenderem. Imaginem aqui comigo que é uma gangorra. De um lado tem a taxa Selic, do outro lado temos a inflação, que é o IPCA, tá? Já que é mais comum falar o quê? Gente, o mais comum é a gente usar o termo IPCA. Até mesmo no mundo dos investimentos. Você não vai falar assim, você nunca vai ouvir falar. Até é bom inverter aqui, ó. Vamos inverter para vocês já irem aprendendo certo. Então, IPCA
é a mesma coisa que inflação. Então, elas são uma gangorra. Quando a inflação começa a subir demais, o IPCA começa a subir demais, o que o governo faz? Ele pega a taxa Selic e aumenta a taxa Selic para diminuir a inflação. Então, temos uma gangorra aqui, certo? De um lado o IPCA, do outro lado a taxa Selic, e quando a inflação fica muito descontrolada, que foi o caso aqui do período de pandemia, essa inflação subiu, o governo fala assim, ó, calma aí, deixa eu dar uma segurada, o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic, porque a taxa Selic, ela, ó, lembra que elas são uma gangorra? Não tem como os dois lados subir, né? Enquanto um tá lá em cima, o outro tá aqui embaixo e vice-versa. Então, quando a taxa Selic sobe, ela força a inflação a diminuir. E é justamente por isso, então, esse é o principal motivo de nós estarmos tendo tantos aumentos na taxa Selic. Então, o motivo, né, das altas da taxa Selic é justamente com o objetivo de segurar a inflação, para ela não subir tanto, porque se continuasse subindo tanto igual estava, daqui a pouco nós não ia conseguir comprar mais nada, né? Ah, Jaque, mas e aí? Parou por aí? Não, gente, para piorar a nossa situação, né? A gente teve mais um dilema mundial, né? O que aconteceu? Nós tivemos um outro problema, ou seja, a gente já estava com a inflação muito alta, quando o Brasil estava começando a entrar no eixo, estava criando tento, falou, opa, agora tá, calma, acho que o negócio está ficando bom. O que aconteceu? Depois da pandemia, tivemos mais um grande acontecimento que está acontecendo ainda, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todo mundo, eu tenho certeza que se vocês não entendiam sobre isso aqui, vocês já pensaram, né? O que tem a ver a guerra da Rússia com a Ucrânia aqui no Brasil? Aqui no Brasil não tem guerra, nunca vai atingir. Gente, o que acontece? Esses países, né? A Rússia, ela é um dos principais fornecedores de gás natural e lá eles têm grande concentração de gás natural e também de petróleo. E aí o que acontece? Eles distribuem para o mundo todo. Logo, quando tem essa guerra, o que acontece? Na guerra se perde muito recursos, né? Então, o que eles precisam? Eles precisam desses recursos e também não dá para você ficar transitando, né? Para fazer importação e exportação no meio de uma guerra. E aí, consequentemente, essa guerra fez com que diminuísse a disponibilidade dos principais produtos que a gente chama de commodities, né? Que são produtos como soja, produtos como, como que chama aquele negócio? Petróleo. O que aconteceu? Tivemos aí, estamos tendo ainda a guerra, gerou escassez no mundo todo. Isso fez com que, novamente, houvesse uma alta na inflação. Se a gasolina já estava cara, ficou ainda pior. Se os produtos de commodities como trigo, arroz, soja, essas coisas acabaram ficando ainda mais caras. E aí isso reflete como? No seu bolso. Lá na hora o salário, né? Eu falo que o salário começa a ficar pequeno, né? Cada vez mais o salário parece estar encolhendo e as coisas parecem que estão ficando mais caras, né? É essa sensação que vocês têm quando nós temos uma inflação muito alta. Contextualizado tudo isso, ou seja, pandemia gera inflação, guerra está gerando inflação, o nosso governo, o que acontece? Ele precisa segurar a inflação de alguma forma, e como vocês sabem, acabei de explicar, a ferramenta para ele fazer isso é aumentando a taxa Selic.